Fala pessoal, será que chegou o momento de comprar Banco do Brasil Seguridade? As ações estão caindo bastante no dia de hoje, chegou a cair aí na faixa de 4%. E hoje vamos comentar um pouquinho sobre essa queda, o que pode estar acontecendo. E lá no final do vídeo vou calcular com vocês preço teto, dividend yield, então fica até o final do vídeo para não perder nada. Então hoje as ações do Banco do Brasil Seguridade estão caindo bastante, chegou a cair quase 4%, está na faixa aí de R$ 29,50, colocando aqui year to date desde o começo do ano. As ações estão caindo 11%. Quem comprou aqui na alta de R$ 38, está com uma queda aí de 22%. O que será que está acontecendo? Será que ela entrou num bom momento de compra? É isso que a gente vai discutir hoje. Olha só essa notícia que saiu hoje. BB Seguridade, Morgan Stanley rebaixa a recomendação devido à acessibilidade da empresa às taxas de juros. Então, provavelmente essa queda seria uma precificação da taxa Selic, que provavelmente vai cair nas próximas reuniões. Aqui eles dizem que os analistas destacam que muitos investidores acreditam que as seguradoras terão um desempenho inferior à medida que as taxas de juros em queda afetarem os lucros e impulsionarem uma mudança nos fluxos para as ações que se beneficiam das taxas de queda. Então eles acreditam que os investidores estão fugindo das empresas que podem sofrer com a queda de juros e estão comprando as ações que podem se beneficiar com a queda de juros, né? Principalmente ações mais endividadas ou ações de varejo. No entanto, alguns especialistas avaliam que o crescimento dos lucros pode se manter forte por um período mais longo do que o esperado, considerando os fundamentos positivos para a subscrição de seguros e defensividade das seguradoras com operações de corretagem e o fato de que o nível absoluto das taxas permanecerá elevado. Isso aqui é um ponto bem importante, já vamos falar melhor sobre, e aqui eles rebaixam a classificação da BB Seguridade de neutro para venda, devido à sensibilidade da empresa às taxas de juros. Eu não acho que vai ser o fim do mundo a queda da taxa de juros, não vai acabar com a empresa. Aqui eles recomendarem venda, na minha opinião, não faz tanto sentido se você está procurando uma carteira focada em dividendos. É uma excelente pagadora, queda de juros faz parte, acredito que não vai afetar tanto e ela vai sim continuar sendo uma excelente pagadora de dividendos. Aqui eles dizem que espera que os lucros e o desempenho das ações sejam afetados à medida que as taxas de juros diminuírem, em linha com análises de sensibilidade às taxas e desempenho das ações em ciclos anteriores da flexibilização. Então, olha só, eu peguei esse gráfico da evolução da Selic de 2021 para 2022. Perceba que em 2022 a Selic estava em ascendência, né? Então ela estava crescendo ainda. Começou em fevereiro a 10,75, até agosto que bateu 13,75 e é o que está até hoje, né? Então, Banco do Brasil Seguridade em 2022 ainda não atingiu o seu potencial máximo. Aquela época ela não atingiu o máximo ali, né? Porque ela ainda estava em ascendência a taxa Selic. Não é à toa que a gente pode ver um crescimento aqui nos lucros de 2020, que a taxa chegou a bater 2%, de 3,8%. 2021, que bateu, olha só, 9,75%, foi de 4 bi o lucro. E em 2022, que bateu 13,75, 6 bilhões de lucro, e temos que lembrar que se manteve em 13,75 até o dia de hoje, vai se manter pelo menos até a próxima reunião, e eu não acredito que a ascendência vai ser tão forte assim para baixo, chegando a bater 10,75 ainda esse ano, deve ficar aí na faixa de 12% a 11%, então Banco do Brasil Seguridade pode ser recorde de lucros ainda esse ano. Então, pegando aqui esse lucro líquido de 6 bilhões, adicionando um pouco mais de crescimento para a gente estar fazendo aí uma estimativa para 2023, eu cheguei aqui em 3 cenários. No pessimista, teríamos um crescimento de 5% nos lucros, ou seja, um lucro projetado para 6,3 bi. No realista, para mim, é o que mais faz sentido, um crescimento de 10% nos lucros antes de 2022, que seria de 6,6 bi. E aí o otimista, que eu acredito que seja mais difícil, a não ser que a Selic se mantenha ainda acima, o que eu acho bem difícil, provavelmente vai cair esse ano para 6,9, mas caso você acredite num cenário otimista, tá aqui para vocês estarem analisando, tá? Sobre o payout, aqui eu coloquei 80%, que é mais ou menos a média dos últimos 3 anos pagos, mas temos que lembrar que em 2022 ela pagou 95% do seu lucro em forma de dividendos. Então vamos fazer aqui as duas projeções. Com 80% de payout, chegamos aí num cenário pessimista, colocando as ações a R$ 29,00 e teríamos um dividendo por ação de R$ 2,52, o que na cotação atual de R$ 29,00 daria um dividend yield de 8,69%, o que está excelente. Já no cenário realista, teríamos aí um dividendo por ação de R$ 2,74, o que na cotação atual daria 9,45%, e no cenário otimista teríamos R$ 2,86 por ação,
e aí teríamos quase 10% de yield, lembrando que estamos realizando um payout de 80%. Vamos colocar aqui, repetindo o que foi realizado em 2022, de 95%. Olha só como é que já fica mais interessante. Então, se for realizado esse payout mais elevado, o que é perfeitamente tranquilo de estar realizando, até porque eles já fizeram aqui em 2022, então teríamos aí no cenário pessimista 10,3% de yield, no realista 11,16% e no otimista quase 12%, 11,65%. Se as ações caírem aí para a faixa dos 28, olha só, teremos 12% de dividend yield. Então, se continuar as quedas, na minha opinião, as ações ainda estão uma oportunidade. Não vá achando que nos próximos anos ela vai pagar excelentes dividendos, porque ela depende da Selic, e a tendência da Selic é cair ao longo dos anos. Mas, na minha opinião, é uma empresa muito madura, vai continuar sim distribuindo dividendos. E nem sempre, né, a gente vai ter esse dividendo alto em todas as ações. Vai ter um momento que a bolsa vai ficar cara e todas as ações vão pagar baixo dividendo. Faz parte aí do ciclo da bolsa. Falando sobre preço-teto, utilizando o método Bazin de 6%, fica um preço-teto um pouco distorcido, mas se a gente desejar pelo menos aí uns 8% de dividend yield, fica um pouco mais tranquilo, R$ 37, R$ 40 e R$ 42 para cada cenário, e colocando aqui no payout de 80%, chegamos aí num preço-teto de R$ 31,50, R$ 34,35, depende aí do cenário que você acredita. Se você acredita num cenário pessimista, que o banco vai mal, que a Selic vai cair bastante, e aí você pode adotar aí um preço-teto de 31, 32, lembrando que é definindo aí 8%. Caso você queira aí fazer do seu jeito, vou disponibilizar essa tabelinha na descrição para vocês baixarem. Só clicar aqui e fazer uma cópia para vocês, tá? Mas se você acredita num cenário mais realista, um preço-teto de 34 pode fazer sentido e no otimista 35, 36 reais. Mas lembrando que a tendência é a Selic cair e aí, ao longo do tempo diminuir esse dividend yield. Por isso que o meu preço-teto é 30 reais. Como eu tenho o Banco do Brasil, o banco, eu não pretendo muito aportar em Banco do Brasil Seguridade, até porque eu já tenho outra seguradora em carteira. Mas, como eu disse, vou repetir de novo, a tendência é a Selic cair, então provavelmente o dividend yield nos próximos 2, 3 anos das seguradoras e dos bancos em gerais tendem a cair também. Então o meu preço-teto já é prevendo essa queda, por isso R$ 30 para a BBSE, porque é uma empresa que eu não pretendo aportar no momento. Se fosse uma empresa que eu pretendia aportar, aí sim eu aumentaria meu preço-teto para 32, porque aí sim, como é uma empresa que estaria no meu radar, faria sentido eu comprar. Mas como ela é uma empresa que eu não pretendo aportar, então eu deixo um preço-teto um pouco abaixo, deixando aí para os próximos 3 anos, porque quem sabe eu não tenha ela em carteira aí nos próximos anos. Falando um pouquinho sobre indicadores, muita gente tem medo do Banco do Brasil Seguridade por estar negociado num PVP muito elevado, mas você não precisa se preocupar tanto com isso, até porque seguradoras é um tipo de negócio muito perene e também não gera dívida. Então o P sobre VP acaba não valendo a pena ficar olhando, tá? Ele não faz muito sentido. As pessoas olham diretamente mais para o dividend yield e para o PL, lembrando que é uma empresa excelente, com 67% de ROI. E falando sobre dividendos, já tivemos o primeiro pagamento, lembrando que ela paga de forma semestral, foi em março esse primeiro dividendo, e o próximo dividendo, fazendo aí um dividendo preditivo, provavelmente, né, quase certeza vai ser para agosto. Desde 2013, quando ela abriu capital na bolsa, para quem não sabe, ela completou 10 anos de bolsa, ela sempre teve um pagamento para agosto, então com certeza esse ano também teremos um pagamento para agosto. Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, alcançamos aí os 8.000 inscritos, rumo a 10.000, até o final de agosto, será que a gente consegue? Se você quer apoiar o canal, clique no botão Seja Membro. A gente tem um grupo no WhatsApp com os membros, estamos sempre conversando, trocando ideias, falando sobre aí as nossas conquistas, vai ser bem legal ter você lá. Se você quer conversar comigo, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, o link tá aí na descrição, lá tô sempre trocando ideia com vocês. Mas então é isso, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui, valeu!